Bom dia a todos vocês, tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou bem. Hoje levantei pela manhã, como de costume, né? Estudando a palavra de Deus. E que profundidade a palavra de Deus, né? Como é gostoso ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos. E cada dia que passa, eu agradeço a Deus por Ele nos conceder a Bíblia Sagrada. Nós temos o privilégio de ter em nossas mãos, porque no passado era muito difícil ter a Bíblia Sagrada nas mãos. Era muito complicado, muito cara, custava muito dinheiro, né? Depois que foi liberada, que ela foi proibida, ela foi queimada em praças públicas, mas a mando da igreja, né? Ela foi destruída, mas Deus sempre provia meios e levantava uma pessoa para defender a sua palavra. E então nós devemos ser gratos por ter em nossas mesas, de manhã, a Bíblia Sagrada, por ter uma no nosso quarto, na nossa cabeceira de cama, outra no nosso escritório, né? Nós temos várias Bíblias aqui em casa, de todas as cores e gosto, né? É Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, né? Bíblia de estudos bíblicos. Temos muitas Bíblias. Devemos agradecer a Deus por tudo isso, porque Deus ter provido meios, né, para nós termos a Bíblia Sagrada. E hoje de manhã, eu lendo a Bíblia Sagrada, na capa da minha Bíblia eu tenho uma história de uma menina que ela chamava Mary Joy. Uma menininha de 8 anos de idade. Ela tinha o desejo de ter a Bíblia Sagrada nas suas mãos. Mas ela não conseguia, os pais não podiam comprar uma Bíblia para ela por ser muito cara. E ela se decidiu então trabalhar para conseguir uma Bíblia. E ela trabalhou e foi ajuntando o dinheiro. Aos 16 anos, ela ouviu falar que numa cidade perto dela tinha um pastor que tinha uma Bíblia para vender. Olha, irmãos, essa menina andou 40 quilômetros a pé para encontrar essa Bíblia. E ela chegando lá, quando ela chegou lá, o pastor disse para ela: já acabei de vender a Bíblia, não tenho mais a Bíblia. Ela ficou muito triste. O pastor viu a decepção dela, a tristeza dela, e ele disse: tá bom, eu vou dar a você então a minha Bíblia. E ela ficou muito feliz. Ela comprou aquela Bíblia do pastor, que era do pastor. Sabe, irmãos, essa história dessa menina chegou até a Sociedade Bíblica Britânica. Então, e eles ali, eles se reuniram e ouviram aquela história daquela menina. Então, logicamente que Deus estava atuando. Então, 300 pessoas ali se reuniram e discutiram o assunto e se decidiram publicar Bíblia, para pôr Bíblia na mão de todas as pessoas, com um preço bem baratinho. E através de Joy, essa menina, que era de 8 anos quando teve o desejo de comprar a Bíblia, esperou até 16 anos para ter a Bíblia. Através dela, a Sociedade Bíblica Britânica resolveu fazer Bíblias bem barato e colocar Bíblia nas mãos de todo mundo, com preço bem acessível. E hoje todos nós temos Bíblia em casa, né, irmãos? Todos nós temos. Porque a Bíblia Sagrada, irmãos, é o nosso deleite. Na minha vida, irmãos, eu digo para vocês, eu tenho muito ainda que melhorar. Muito. Mas quando eu olho para trás, eu vejo o que a Bíblia já fez na minha vida. Melhorei muito, irmãos, através do estudo da Bíblia Sagrada. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela tem 5 pilares. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra em si, a palavra de Deus e os 10 mandamentos. Esses 5 pilares, irmão, se tirar um, a Bíblia não fica perfeita.
É impressionante, né? Interessante. Quando nós lemos a palavra de Deus, que nós vamos meditando cada dia na palavra de Deus, se vocês lerem São João 17, ele diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Somos santificados quando estudamos a palavra de Deus e aplicamos ela em nossa vida. No capítulo 5, o verso 39 também do livro de São João, diz que nela nós encontramos a vida eterna, porque a vida eterna é Jesus Cristo. Então, na Bíblia Sagrada, nós encontramos Jesus Cristo e Ele nos concede vida eterna. Isso que é o importante. E também, em São João 16 diz que o Espírito Santo, Ele nos guia em toda a verdade. E no versinho 8, no capítulo 8, no verso 32 também de São João disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus é um livro extraordinário que toda casa deve ter e estudar. Não adianta deixar enfeitando a estante, precisa ser estudada. Se você ler 2 Timóteo, no capítulo 3, no versinho 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é útil. Ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos corrigir, ela é útil para nos dirigir, educar-nos na educação e na justiça. Ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos educa na justiça, a Bíblia Sagrada. Por que as nossas escolas, irmãos, estão desse jeito? Porque no passado a Bíblia era ensinada nas escolas, tiraram os ensinos da Bíblia. Olha o que aconteceu. Se arrependeram, estão desesperadamente, né, querendo voltar novamente os ensinos da Bíblia na escola, né, nas escolas, entende? Então, irmãos, em Êxodo também fala de uma coluna. Lembra que ela tem 5 colunas? Uma das colunas são os mandamentos de Deus. Se tirarmos os mandamentos de Deus, da palavra de Deus, desmorona tudo, irmão. E a Bíblia disse que só tem um lugar na Bíblia que está escrito, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, os mandamentos. Toda a escritura sagrada, Deus usou homens, inspirou homens para escrever, mas os 10 mandamentos, irmãos, Ele escreveu com seu próprio dedo. Tão grande importância que é a palavra de Deus. E também em Apocalipse, no capítulo 22, versinho 18 e 19, está escrito que se nós tirarmos alguma coisa do que está escrito na palavra de Deus, no livro dessa profecia, ele disse: eu vou tirar a sua parte da árvore da vida. Vocês não vão poder comer o fruto da árvore da vida para ter vida eterna. Então não teremos vida eterna. Então quem tirar alguma coisa da palavra de Deus não terá salvação. Devemos tomar muito cuidado com o que ensinamos. E a palavra de Deus é um deleite para nós. É um prazer termos ela em nossas mãos, né? Interessante, quando eu vejo no livro de Jeremias, no capítulo 15, no versículo 6, ele diz que ele achando a palavra de Deus, ele comeu a palavra de Deus. Eu li num dos livros de contos missionários,
Eu li de que um missionário chegou num hotel, numa cidade, cansado. Ele chegou no balcão e pediu que ele queria um quarto. E enquanto o atendente pegava o livro, né, de registro, trazer para ele olhou em cima, na parede, de frente dele, tinha uma estantezinha pequena e ali tinha uma Bíblia velha. E ele achou interessante, porque ele gostava de ver as Bíblias antigas. E quando ele pegou a Bíblia velha, ela estava comida de cupim, cheia de cupim, quase totalmente destruída. E o atendente disse assim, essa Bíblia aí está muito velha, né? Os cupins já estão devorando ela. E aquele missionário disse assim, eu gostaria de ser esse cupim. Devorar a palavra de Deus. Nós devemos devorar a Bíblia Sagrada, cada dia, cada hora, né? Ter na mente os versos decorados da palavra de Deus. Porque Jesus nos ensinou isso, né? Está escrito. Quando Satanás falava alguma coisa para ele, uma tentação, ele falava, mas está escrito, Satanás. Nós devemos também ter o mesmo método de Jesus. Dizer, está escrito. Saber da palavra de Deus, né? Interessante, irmãos, que nós também devemos tomar cuidado. Por isso que precisamos estudar muito a Bíblia Sagrada. Porque, para não falar coisas da Bíblia que não está escrito. Uma vez uma senhora veio falar um monte de coisa que não estava escrito. Eu falei, mas isso não está escrito na Bíblia? Ela falou, tá. Eu falei, não, filho. O meu pastor falou. Eu falei, não. Então seu pastor está enganado. Eu falei, todos os anos eu leio a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. E eu falei, isso não está escrito. Então devemos tomar cuidado, irmãos, de falar coisas que não está escrito, só para amedrontar às vezes as pessoas, né? Nós falamos coisas às vezes que não está escrito, querendo convencer a pessoa. Não, não é por aí. Então, irmãos, uma coisa que eu também fico assim meditando, que às vezes eu fico pensando que eu estou orando por pessoas, irmãos, já está mais de 30 anos para a salvação delas. E cada vez que eu encontro com ela, eu procuro sempre falar algum trechinho da palavra de Deus. Porque Jeremias escreveu, não é minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como um martelo. O Espírito Santo vai batendo naquele coração endurecido, vai batendo, batendo, e logo aquele coração endurecido não resiste, se dobra diante da palavra de Deus e aceita, né? E nós devemos também, principalmente nós que ensinamos, né? Hoje mesmo de manhã eu fui na loja buscar alguns aviamentos e chegando ali já tive a oportunidade de falar com a menina, né? Sobre a palavra de Deus. Ela comentou das tempestades de vento que deu aqui na cidade de Limeira, né? E ela começou a falar, falou, tá mudado, né? Eu acho que nós estamos chegando no fim, né? Eu falei, estamos chegando no fim. E ainda falei para ela da palavra de Deus. E aí nós citamos alguns versos da Bíblia Sagrada. E ela se admirou com alguns versos que nós falávamos. Ela é evangélica. Então, irmãos, eu fico feliz de poder ter a palavra de Deus para falar para as pessoas. Eu vibro com a palavra de Deus, irmãos. Eu gostaria muito que Deus me usasse cada dia e que o Espírito Santo realmente fizesse uma obra maravilhosa na minha vida para que eu fosse uma pregadora, realmente que através do Espírito Santo convencesse as pessoas. Estou buscando isso, estou buscando. E tenho certeza, irmãos, porque, irmãos, para nós que pregamos a palavra de Deus, nós devemos ter conhecimento daquilo que nós estamos falando. Jesus falou no capítulo 6 de Lucas, no versículo 46, ele contou aquela parábola da casa construída na rocha e a outra construída na areia. Ele disse que aquele que construiu a casa na rocha, ele cavou fundo, irmão. Foi fundo na palavra de Deus.
Sabe, é um perigo nós passarmos para errado para as pessoas a palavra de Deus. Tirar, porque em Apocalipse 22, Jesus lá está falando que aquele que tirar não é para nem acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Olha que a situação que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão querendo reescrever a Bíblia, tirar da Bíblia Sagrada aquilo que não está de acordo com eles. Mas nós devemos orar, amor. Ainda que caia os céus, nós devemos falar a verdade da palavra de Deus. Porque Jeremias também falou dos falsos profetas. Os falsos profetas que falam coisa que não estão escritas. Ele diz assim, vocês falam coisa que eu não falei. E diz que o Senhor falou. Aí de vocês que fizerem isso. Então nós devemos tomar cuidado. Quando usarmos a palavra de Deus, temos que estudar bem para falar com alguém. Como Isaías ensinou, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para chegarmos ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Às vezes temos um verso que nós não entendemos, a gente deve orar a Deus, irmãos. Porque Isaías falou que nós pegamos um pouquinho aqui daquele assunto e um pouquinho ali, nós chegamos ao pleno conhecimento, irmãos. Porque Malaquias disse que Deus não muda. Ele não muda. Não vamos afirmar coisa que Deus falou, sendo que Ele não falou. Não vamos também, irmãos, falar só para agradar pessoas, concordar com elas, com muito carinho. Tem que dizer para as pessoas, não, a Bíblia diz assim, a Bíblia fala assim, é assim. Quando Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, examinai. Não é para lermos superficialmente a palavra de Deus correndo, não. Temos que estudar a Bíblia corretamente, para que, quando passarmos a palavra de Deus, irmão, o Espírito Santo atuando, a pessoa vai entender. Que Deus abençoe a vocês, irmãos, e abençoe a mim também. Eu sempre oro a cada manhã, Deus, me use. Muitas pessoas, irmão, não terão a chance de ler a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas vão conhecer Deus através da tua vida. Você tem que ser uma Bíblia aberta para as pessoas que estão ao teu redor. Você vai ver, quanto mais você vai lendo e vai pondo em prática em sua vida a palavra de Deus, você vai recebendo uma transformação incrível. Pensa bem, quantos bandidos são transformados, porque uma Bíblia entrou na cadeia e eles começaram a estudar a Bíblia e o Espírito Santo atuou. Ajude as pessoas com a palavra de Deus, mas corretamente. Essa é a preocupação de Deus. Quando aquele eunuco voltava para sua casa, o Espírito Santo pegou Filipe, levou ele no caminho e falou, entra, sobe nessa carruagem. Filipe subiu na carruagem e perguntou para aquele alto funcionário de Candace, ele perguntou para ele, você entende o que você lê? Ele falou, como que eu vou entender? Você não tem quem me explica. Ele estava lendo aí 53 e não estava entendendo. Filipe explicou para ele, irmão. E na hora ele disse, o que me impede de ser batizado? Há um rio aí. Pararam a carruagem e Filipe batizou aquele alto funcionário de Candace. E ele foi embora feliz da vida, porque tinha o que ele veio buscar em Jerusalém, irmãos, era Deus. Mas ele encontrou no caminho, Deus encontrou com ele e salvou aquele homem. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que nós possamos ser um baluarte da verdade de Deus. Conheça a verdade, irmão.
Não fica com a Bíblia só em casa de enfeite, ou levando na igreja, porque vou na igreja, vou levar a Bíblia. Não, examine a Bíblia na tua casa. Nem sempre acredito que vem do púlpito. Você tem que examinar as Escrituras Sagradas, porque nela contém as verdades de vida eterna. É elas que vão te levar para o céu. É o conhecimento da palavra que vai transformar a sua vida e a vida da sua família. A Bíblia ensina nós sermos mansos. Aqui em casa era todo mundo nervoso, bravo, irritado. Uma vez eu falei pro meu marido, você tem que mudar. Eu falei, eu não mudo, nasci assim, vou morrer assim. Mas ele foi lendo a palavra de Deus, irmão. Ele é um cordeirinho. Que maravilha. A Bíblia Sagrada transformou a vida dele. E a Bíblia Sagrada quer transformar a sua vida. Você crê nisso? Oremos, querido Deus. Muito obrigado pela Bíblia Sagrada em nossas mãos. Ajude, Pai, a cada dia nós lermos e compreendermos e sermos transformados por ela. Prepara-nos para o céu, Pai, pois queremos chegar lá. Ensina-nos o caminho através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Que vocês possam me ajudar compartilhando esse vídeo, porque eu quero que esse vídeo, se ele fez bem para você, se você entendeu, eu quero que ele chegue também a outros corações. Quero que lá no céu ter muita surpresa de encontrar pessoas que aprenderam da palavra de Deus através do nosso ensino. Fique com Deus e na paz do Senhor. Amém.